Olá, somos do curso de Fisioterapia da Univas e hoje vamos falar sobre a avaliação funcional em cardiopatas. Uma das principais características de pacientes com doenças cardiovasculares é o declínio da capacidade funcional e da qualidade de vida. Para avaliar essa capacidade funcional, são propostos testes funcionais, que podem ser do tipo máximo, que são aqueles em que se determina o máximo de consumo de oxigênio durante um teste com sustentação do estresse físico, ou do tipo submáximo, que são aqueles que se assemelham com as atividades de vida diária. O vídeo a seguir demonstra a aplicação dos testes, sendo de dois testes, um submáximo e um máximo. Teste de caminhada de 6 minutos. Ele avalia a resposta do indivíduo ao exercício. Proporciona uma análise global do sistema respiratório, cardíaco e metabólico. Monitora a efetividade de diversos tratamentos e estabelece o prognóstico de pacientes com doenças cardiorrespiratórias. Suas vantagens: simula uma atividade habitual do dia a dia, é seguro, baixo custo, bem tolerado pelos pacientes e fácil realização, e boa confiabilidade. Indicações: presença de doença cardíaca ou pulmonar leve a moderada, nas quais mede a resposta ao tratamento e prediz a morbidade e mortalidade. Contraindicações: absolutas: infarto agudo do miocárdio, menor que 72 horas, angina instável, menor que 72 horas de estabilização. Relativas: frequência cardíaca de repouso maior que 120 batimentos por minuto, pressão arterial sistólica maior que 180 mm de mercúrio, pressão arterial diastólica maior que 100 mm de mercúrio. Os equipamentos para a realização do teste serão um cronômetro, cones para delimitação do circuito, esfigmomanômetro, estetoscópio, oxímetro de pulso adequado para a realização de atividade física, realizado pelo menos 2 horas após as refeições, o uso de roupas e calçados confortáveis, manter a medicação usual. Antes do teste, deve-se respeitar um repouso de no mínimo 10 minutos. Durante esse período, são avaliados dados da pressão arterial, oximetria de pulso, nível de dispneia pela escala de Borg, frequência cardíaca e respiratória. A escala pode ser de sua preferência. O local do teste: um corredor com comprimento no mínimo de 30 metros e livre de circulação de pessoas. Ao término do teste, os dados são reavaliados. A oxigenoterapia poderá ser instituída caso a oximetria de pulso do paciente registre valores inferiores a 89. Para o resultado, é calculado a distância caminhada pelo paciente, em metros, e sendo a última volta onde ele parou. A interpretação dos resultados. Diversos fatores podem influenciar a distância do teste, como indivíduos com menor estatura e mulheres apresentam um menor comprimento das passadas. Idosos e indivíduos obesos comumente apresentam massa magra corporal reduzida. Indivíduos desmotivados, com prejuízo cognitivo e com distúrbios musculoesqueléticos. Equações de referência. Entre as equações mais populares, como neste estudo de Dourado 2010, porém, as equações desenvolvidas em populações estrangeiras não foram adequadas para os brasileiros, como mostra essa tabela, que é a comparação entre a distância percorrida e estimada por a equação estrangeira para o teste de caminhada de 6 minutos em brasileiros saudáveis, de 13 a 84 anos. A causa da diferença é multifatorial.
A padronização utilizada e as diferenças ético-populacionais e clínicas devem ser consideradas. Teste Queen's College ou teste do banco. O teste do banco tem a finalidade de avaliar a aptidão cardiorrespiratória do indivíduo de forma simples e econômica e é um ótimo instrumento para avaliação do VO2 máximo. O banco deverá apresentar uma altura de 40,3 centímetros e os movimentos de subir e descer do banco são realizados ao ritmo de um metrônomo. Esse ritmo, para os homens, deverá corresponder a 24 passos por minuto, enquanto que para as mulheres deve corresponder a 22 passos. As contraindicações relativas para o teste do banco são estenose de artéria coronária esquerda principal, doença cardíaca valvular estenótica moderada, anormalidades eletrolíticas, hipertensão arterial em repouso, taquiarritmias, miocardiopatia hipertrófica, distúrbios neuromusculares, músculo-esqueléticos ou reumatoides exacerbados pelo exercício, bloqueio atrioventricular de alto grau, aneurisma ventricular, doença metabólica descontrolada, doença infecciosa crônica e deficiência mental ou física que resulte em incapacidade de exercitar-se adequadamente. Além disso, temos as contraindicações absolutas para o teste do banco, que são uma modificação recente significativa no eletrocardiograma de repouso sugestiva de isquemia significativa, infarto agudo do miocárdio recente ou outro evento cardíaco agudo, angina instável, arritmias cardíacas descontroladas que causem sintomas ou comprometimentos hemodinâmicos, estenose aórtica sintomática grave, insuficiência cardíaca sintomática descontrolada, embolia pulmonar ou infarto pulmonar agudo, miocardite ou pericardite aguda, aneurisma dissecante suspeitado ou conhecido, infecções sistêmicas agudas acompanhadas por febres, dores pelo corpo ou linfonodos. Em seguida, deve-se dar o início ao teste, no mesmo tempo em que o cronômetro. É importante observar como está a respiração do paciente e sua postura. Caso o paciente diminua a velocidade devido à fadiga, o teste deverá ser interrompido. Quando atingir os 3 minutos, o paciente deverá parar. Depois é verificada a frequência cardíaca novamente e aplicar a fórmula do VO2 máximo. O teste de Queen's College, ou teste do banco, é uma boa forma para avaliar de forma indireta o VO2 máximo, por ser de baixo custo, fácil aplicação e sem necessidades de muitos instrumentos específicos para sua realização. Porém, conta com pontos negativos importantes, como impossibilidade de aplicar em pessoas com déficits de equilíbrio e coordenação motora, desvantagens mecânicas em diferentes estaturas. As contraindicações relativas para o teste do banco são estenose de artéria coronária esquerda principal, doença cardíaca valvular estenótica moderada, anormalidades eletrolíticas, hipertensão arterial em repouso, taquiarritmias, miocardiopatia hipertrófica, distúrbios neuromusculares, músculo-esqueléticos ou reumatoides exacerbados pelo exercício, bloqueio atrioventricular de alto grau, aneurisma ventricular,
doença metabólica descontrolada, doença infecciosa crônica e deficiência mental ou física que resulte em incapacidade de exercitar-se adequadamente. Obrigada e até a próxima!